O que Deus prometeu a Moisés, ele cumpriu. Fique conosco até o final deste vídeo para você entender melhor sobre este assunto. Pela grande misericórdia de Deus, estamos de volta para levar a todos a mensagem genuína, a mensagem poderosa do Evangelho de Cristo Jesus. Inscreva-se em nosso canal, dê aquela apertadinha no sininho, faça o seu comentário e deixe o seu like. Agora vamos para a infalível Palavra de Deus. Abra sua Bíblia em Josué capítulo 12, a partir do versículo 1. Estes, pois, são os reis da terra, aos quais os filhos de Israel feriram e possuíram a sua terra da além do Jordão, ao nascente do sol, desde o ribeiro de Arnon até ao monte Hermon e toda a planície do Oriente. Seom, rei dos amorreus, que habitava em Hesbom, e que senhoreava desde Aroer, que está à borda do ribeiro de Arnon, e desde o meio do ribeiro, e desde a metade de Gileade, e até ao ribeiro de Jaboque, termo dos filhos de Amon, e desde a campina até ao mar de Quinerete, para o oriente, e até ao mar da campina, o mar salgado, para o oriente, pelo caminho de Bet-Gesimote, e desde o sul, abaixo de Asdod-Pisga, como também o termo de Og, rei de Bazã, que era do resto dos gigantes e que habitava em Astarote e em Edrei, e senhoreava ao monte Hermon e em Salca e em toda a Bazã, até ao termo dos Gesureus e dos Maacateus, e metade de Gileade, termo de Seom, rei de Hesbom. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram, e Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Aleluia. Muito bem, meus irmãos. Este capítulo 12 de Josué fala especificamente, relata, inclusive nominalmente, 31 reis que foram vencidos por Josué. Moisés, antes dele morrer e entregar o cajado para Josué, ele venceu todas as nações que estavam aquém do Jordão, antes de atravessar o Jordão. Moisés, então, venceu todas aquelas nações e as entregou para os Rubenitas, para os Gaditas e para a metade da tribo de Manassés. E o restante, as 9 tribos e meia, atravessaram o Jordão, e aí Josué teve que vencer 31 batalhas. Você quer saber o nome de todos os reis? Não dá para ler aqui por causa do tempo, mas leia todo o capítulo 12 aí na sua casa com paciência e você vai ver a grandeza, a soberania de Deus, o poder de Deus na vida de Josué e dos soldados das 12 tribos de Israel. Agora vamos para o primeiro tópico da mensagem de hoje. Josué venceu todos os reis de Canaã. Texto bíblico. E estes são os reis da terra, aos quais Josué e os filhos de Israel feriram, daquém do Jordão para o ocidente, desde Baal-Gade, no vale do Líbano, até ao Monte Calvo, que sobe a Seir,
E Josué a deu às tribos de Israel em possessão segundo as suas divisões. O que havia nas montanhas e nas planícies e nas campinas e nas descidas das águas, e no deserto e para o sul, entre os heteus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Pois é, meus irmãos. Como já disse no tópico anterior, não dá para a gente nominar aqui os 31 reis, mas está aí no capítulo 12. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que a conquista de Deus, através de Josué, foi plena. Não ficou nada para ninguém. Todas aquelas nações foram eliminadas. E daí para frente, Josué, então, passou a trabalhar para distribuir aquelas terras para as 9 tribos e meia que atravessaram o Jordão. Está bem assim? Você está entendendo? Então é por isso que nós não vamos fazer aqui menção dos 31 reis, porque são muitos nomes e nomes até difíceis de se pronunciar. Você está entendendo? Então vamos agora para o segundo tópico da mensagem. Legado de Moisés a Josué. Legado de Moisés a Josué. Texto bíblico. A estes Moisés, servo do Senhor, e os filhos de Israel feriram. E Moisés, servo do Senhor, deu essa terra em possessão aos Rubenitas e aos Gaditas e à meia tribo de Manassés. Pois é, então eu já falei no tópico anterior que Moisés fez isso. E o restante das terras do outro lado do Jordão foram conquistadas por quem? Por Josué, que recebeu o legado de Moisés. Durante 40 anos, Josué aprendeu a viver na total dependência de Deus. Quando Josué ia para uma batalha, você pode ler, sempre Deus dizia assim para ele: Josué, vai, que eu já entreguei os inimigos nas mãos de Israel. Josué não duvidava. Josué lutava com coragem. Josué lutava com aquela certeza de que a vitória ia acontecer. Amigo, é assim que deve acontecer conosco hoje. A nossa guerra hoje, conforme está escrito lá na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, não é contra a carne nem contra o sangue. A nossa guerra é contra os principados e as potestades. É o que está escrito. Não é contra o homem. Claro que Satanás usa o ser humano para nos atingir, para nos perseguir, para nos criticar. Há muitos levantes nos dias de hoje. Mas não tenha medo. Assim como Deus disse para Josué: Josué, não tenha medo, não. Eu estou contigo. E hoje nós temos um general que prometeu estar conosco todos os dias. Pastor, quem é este general? Dá para o senhor dizer o nome dele? É agora mesmo. O nome deste general é Cristo. O nosso general, o nome dele é Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Lá no Salmo 46 está escrito por 2 vezes: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. É, amigo, então o Senhor dos exércitos, ele está conosco. Então nós não temos o que temer. Jesus disse que nós não devemos temer aquele que pode matar o corpo. Devemos temer antes aquele que pode matar o corpo e a alma e lançá-lo no inferno. Claro que isto vai acontecer com quem? Com os inimigos de Deus, com os inimigos do povo de Deus. Aquele que se levantar
Jesus disse, aquele que fizer a um dos meus pequeninos, é a mim que vocês estão fazendo ou vão fazer. Então, meu irmãozinho, esta é a palavra de Deus. Não tenha medo, não. Josué deixou para todos nós um legado de coragem, um legado de ousadia e um legado de fé. Você está disposto a seguir o exemplo deixado por Josué? Se você está disposto, eu quero fazer uma oração por você agora. Onde quer que você esteja neste momento, coloque a sua mão assim no seu coração e diga assim para Deus, Senhor, eu quero seguir o legado de Josué. O legado de Josué foi ter coragem, ter ousadia e ter fé. Essas mesmas virtudes Jesus tinha. Jesus tinha coragem. Ele veio lá do céu, se esvaziou da sua glória, veio aqui nesta terra para morrer por nós lá na cruz. E ele fez isso com coragem, com fé, porque ele tinha certeza que ele ia ressuscitar. E com ousadia. Ele falava com ousadia. Os religiosos da época em que ele viveu aqui nesta terra não entendia de onde vinha tanta ousadia, porque ele pregava com autoridade. E esta autoridade ele transmite ao ser humano que aceita a ele, que se dispõe a seguir o seu legado. Pastor, eu quero receber este legado. Então faça uma aliança com ele agora. Entregue a ele a sua vida e ele vai cuidar de você a partir de agora. Amém? Ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento todos os irmãos e amigos que estão orando comigo agora. Paizinho, principalmente aqueles que estão fazendo uma aliança contigo. Há pessoas que têm o nome de crente, mas perderam a fé, perderam a coragem. O amor ficou para trás. Pai, eu entrego estas pessoas em tuas mãos. Dá uma nova chance para elas agora, a partir de agora. Perdoa seus pecados. Registra o nome delas no livro da vida e que todas permaneçam firmes até o dia da tua volta para arrebatar a tua igreja. Obrigado, Paizinho, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Final de mais um vídeo. Obrigado pelo carinho de todos vocês. No próximo vídeo, estejam conosco para a glória de Deus. Gostaram do que viram e ouviram? Entenderam? Então compartilhem com os seus amigos que você ama principalmente. Amém? Ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que tem todo o poder nos céus e na terra, a Ele seja a honra, a glória e o louvor pelos séculos dos séculos. Amém, amém e amém. Glória a Deus!